Bom dia, meus amados irmãos, que alegria estarmos mais uma manhã de domingo aqui juntos, podendo glorificar, adorar o nosso Deus, engrandecer o seu nome. E aqui nós nos reunimos como igreja, ainda que virtualmente, mas continuamos sendo o corpo de Cristo, continuamos sendo um só em Cristo Jesus. Esse é o propósito do nosso Deus, por isso nós permanecemos firmes nesse propósito, porque isso também é essencial para as nossas vidas. Nós precisamos dessa comunhão, precisamos estar buscando a Deus em todo o tempo. Por isso eu convido você a adorar a Deus, glorificar a Deus com os cânticos. Entregue a Ele esses momentos, adore a Ele, louve o seu nome. E em seguida nós vamos aprender mais da sua palavra, vamos aprender mais do pão da vida, né? As palavras de Deus que nos alimentam profundamente. Vamos cantar, adorar a Deus. Eu creio que Tu és a vida. O Senhor escuta o clamor do seu povo. O Senhor traz cura, traz salvação para aqueles que o buscam. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Eu creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual e nada é impossível para Ti. Nada é impossível, nada é impossível para Ti.
tuas mãos, nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Precisamos, dependemos do nosso Senhor Jesus, dependemos de Deus. E que bom é depender de um Deus que nos ama, que nos quer bem, que deu provas e mais provas do seu amor através da história da igreja, através da história da humanidade, através da nossa história. Como é bom nós dependemos desse Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Meu Deus sabe tudo o que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus.
Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. Nós precisamos continuar seguindo com fé, na certeza de que Deus está sempre ao nosso lado, nos capacitando, nos ajudando em tempos difíceis, em qualquer momento. Deus sempre está conosco. Por isso nós devemos sempre prosseguir confiando que Ele estará trilhando o caminho junto com a gente. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Amém, amém. Que você possa
como diz essa canção, crer e descansar em Deus, independente das circunstâncias, independente das situações, que você possa crer no Deus do impossível, que faz o impossível por mim e por você a cada dia. Nós vamos ficar agora com a palavra, que Deus abençoe a sua vida. Bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós nessa manhã e para todos sempre. Amém? Quando nós estamos reunidos, nós temos certeza que o Senhor está no nosso meio. É essa promessa que Ele faz para a gente na palavra, que quando 2 ou mais estivessem reunidos, Ele estaria no nosso meio. E é isso que estamos fazendo, seja aqui, seja das nossas casas, porque o Senhor está em todos os lugares e por isso o nosso coração se enche de alegria. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 19 em diante. O que estava acontecendo aqui antes de eu ler o texto? Jesus, ele tinha morrido, tinha sido sepultado e ressuscitou. E ele aparece para algumas pessoas, em especial ele aparece para Maria Madalena. E quando a notícia disso chega aos discípulos, eles duvidam. Por que eles duvidam? Por que o coração deles fica repleto de todo esse problema, de toda essa confusão? Porque a fé deles oscilava. Não é muito diferente da nossa. É só pela misericórdia de Deus que nós cremos e seguimos adiante de acordo com as promessas que temos na palavra. Queria convidar você a ler comigo esse texto percebendo o seguinte: como é que Jesus age com os discípulos? Como ele lida com a falta de fé que ele encontra nos corações e como ele faz transformações na vida daqueles que caminham com ele através do poder do Espírito Santo. João 20, verso 19, nos diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum crerei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar. Pai, nós sabemos que a verdadeira vida vem de Ti. E que é isso que faz com que a nossa história tenha sentido. É a certeza que o Teu domínio se faz sobre todas as coisas, Pai. Por isso, fala conosco nessa manhã, através da Tua palavra. Abre o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós e faz com que toda a incredulidade, toda a falta de fé sejam deixadas de lado para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos. Como que Jesus age com seus discípulos? Aqui ele aparece
ele percebe a falta de fé, ele percebe a dúvida, mas ele vai tratando aos poucos os corações. E é sobre isso que eu quero falar com você, e eu separei 3 lições para que a gente aprenda como Jesus trata aqueles que caminham com ele. Essa primeira lição é a seguinte: Jesus, ele vai agir com os discípulos em primeiro lugar, desfazendo a incredulidade. Se a falta de fé está presente, se a dúvida está nos corações, Jesus aparece para que toda essa falta de fé seja dissipada. O que o verso 25 diz? Eu quero reler com você mais uma vez. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Meus irmãos, quando eu leio isso aqui, uma pergunta vem ao meu coração: será que realmente eu creio em Jesus? Ou a minha fé é uma fé desse jeito aqui, é a fé de Tomé? Você crê que aquilo que está escrito nas Escrituras é real, é confiável, faz sentido? Você crê de verdade nas narrativas bíblicas como situações que aconteceram no tempo, na história, que atingiram pessoas, que transformou uma série de histórias e situações? Ou a gente lê essa história como se fosse um conto, como se fosse uma história qualquer, onde a gente tira algum ensinamento moral, mas no fundo temos dúvida no nosso coração se é verdade? Deixa eu dizer para você, a própria palavra diz: toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é útil para edificação, para repreensão, para o ensino, para o crescimento do homem e da mulher na verdade. Tudo o que ela diz é verdade. Tudo que o Senhor quis relatar para a gente, seja no Antigo Testamento e no Novo Testamento, são repletos de lições que nós precisamos aprender. Mas aqui a gente volta para observar esse homem chamado Tomé. Meus irmãos, quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava presente. E Deus, claro, tinha um propósito em tudo isso. E por causa da ausência, ele duvidou. Eu imagino o que ele deve ter pensado: eles aqui estão me enganando. Eles armaram essa situação toda para ver se eu acredito, para ver se eu tenho paz no coração. Mas eu não acredito em nada disso. Meus irmãos, quando lemos aqui essa história, temos a tendência de falar o seguinte: Tomé é um homem que não tem fé. Virou até ditado popular. É aquela pessoa que ela é que nem Tomé, ela tem que o quê? Ver para crer. Nós temos uma centelha disso no nosso coração, é fato. Mas quando nós agimos como Tomé, quando duvidamos, quando colocamos a dúvida como a principal certeza, nós vamos dizer: olha, eu só vou acreditar vendo. E quais são as condições que Tomé coloca para crer que Jesus tinha ressuscitado e aparecido para os discípulos? Primeiro ele fala: olha, eu tenho que colocar o meu dedo no buraco que foi feito pelos cravos, que está na mão de Jesus. Se eu colocar o meu dedo ali, eu vou acreditar. Além disso, se eu colocar a minha mão do lado de Jesus, do lado onde a lança o perfurou quando ele estava crucificado, aí sim eu vou acreditar que é ele. Eu tenho que encostar, eu tenho que pegar. Porque senão, quem sabe, ele não é um fantasma, não é uma história, não é algo que nos ilude. Meus irmãos, nós criticamos Tomé. E eu não estou me referindo necessariamente a esse texto, mas quantas situações na nossa vida que, ao invés da nossa fé aumentar, a gente começou a viver de uma maneira incrédula, duvidosa, questionando, falando: será que Deus fez isso mesmo? Será que Ele vai agir dessa vez? Será que Ele está cuidando de mim? Será que Ele está no controle de todas as coisas? Será que a minha vida está desgovernada? Quando a gente percebe essa falta de fé, tem uma história que deixa isso bem claro, ou melhor, a consequência dessa falta de fé bem clara, que é quando Jesus ele vai para Nazaré. Jesus cresceu ali, conviveu ali, as pessoas da cidade o conheciam. E a narrativa bíblica vai dizer para nós que Jesus fez poucos milagres em Nazaré.
E diz que poucos milagres foram feitos ali por causa da incredulidade que havia no coração dos habitantes daquela cidade. Essa incredulidade, ela pode ter sido manifestada da seguinte maneira: conhecemos Jesus, ele cresceu aqui, a gente sabe quem ele é, e nem levaram os doentes para que Jesus os curasse. A falta de fé, ela não fica no nosso intelecto, mas de alguma maneira ela se manifesta em atitudes. Creia que os milagres de Jesus, eles podem trazer curas para nós. Eles podem nos restaurar, podem trazer restauração. Eles podem trazer salvação, e isso que realmente importa. Mais ainda, eles trazem regeneração. Eles fazem com que o coração perdido, com que a mente adulterada seja transformada e venha aparecer com aquilo que Jesus quer que essa pessoa viva e pense. E por último, os milagres de Jesus são capazes de desfazer a incredulidade. Você que está me vendo e ouvindo pode estar pensando nessa manhã que você já teve uma fé maior, que você já acreditou mais, que nas suas orações você sentia mais a presença de Deus. Tenha certeza que esse tempo pode voltar a acontecer para a honra e para a glória de Deus Pai. Mas para que isso aconteça, precisamos crer mais. Precisamos nos esforçar nesse sentido. Tem gente que precisa crer mais e tem gente que precisa tomar certas atitudes que demonstrem essa fé. E uma dessas atitudes que demonstram essa fé é a vida de oração. Se tudo está difícil, seu coração está apertado, ore. Coloque na presença de Deus, confie nele. Quando oramos, demonstramos a confiança do Senhor que guia as nossas vidas. Tenha certeza, Jesus pode fazer você crer, pode fazer você crer ainda mais e mais ainda, desfazer toda a incredulidade que possa existir no seu coração e no meu. Ele renova a nossa fé hoje e para todo o sempre. Amém? Como Jesus age com seus discípulos, então, em primeiro lugar, essa lição a gente aprende, Jesus age desfazendo a incredulidade. Em segundo lugar, Jesus age com seus discípulos, ensinando-os a caminhar por fé. Amém? Você não caminha com Jesus de acordo com o que você vê. Você caminha na fé, na certeza de que aquilo que Ele fala para você é verdade. Quero reler do verso 26 até o verso 29 com você. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, meu Deus e meu Senhor. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. 8 dias depois da primeira aparição, Jesus reaparece. E agora Tomé estava presente. É interessante ver que quando Jesus aparece, a primeira coisa que ele faz é se dirigir a Tomé, dizendo para eles o seguinte. Primeiro ele fala, claro, paz seja convosco. E em seguida, 3 coisas são ditas para Tomé. Primeiro, coloca a mão aqui no buraco que ficou do cravo. Segundo, coloca a mão aqui do meu lado. Vê que é verdade. A lança entrou por aqui, essa é a prova. E ele diz a terceira coisa para ele. Olha, não seja incrédulo, seja crente. Aquele que é atingido pelo amor de Deus passa a crer naquilo que Jesus fala, passa a crer naquilo que os discípulos ensinaram, naquilo que Deus quis revelar. Meus irmãos, antes de Jesus passar por tudo que ele passou, ele já tinha avisado os discípulos mais uma vez que ele iria para Jerusalém, seria preso, maltratado, crucificado, morreria e ressuscitaria ao 3º dia. É em cima dessa fé que os discípulos caminhavam. Meus irmãos, o quanto a nossa fé é condicionada por aquilo que vemos. E a palavra diz para ser o contrário.
para nós não olharmos as circunstâncias, mas olharmos para o Deus que muda as circunstâncias e muda o nosso coração. Quantas e quantas vezes nós olhamos as circunstâncias e damos um passo adiante, pior, nós começamos a racionalizar a ação de Deus. E falamos, Deus não vai agir porque está acontecendo isso. Deus não vai agir porque tal pessoa está em pecado. Meus irmãos, se Deus não agisse em quem está em pecado, Ele não agiria na nossa vida, porque todos nós somos pecadores. A ação de Deus não pode ser limitada, nem determinada, nem por você, nem por mim. E uma das maiores armadilhas é quando nós queremos pegar a ação do Senhor, colocar numa caixa e determinar como tudo vai acontecer. E Deus, surpreendentemente, através do poder de Jesus e do Espírito Santo, rompe as barreiras da nossa imaginação e faz do jeito que Ele quer, do jeito que Ele determinou. Queria te perguntar, aqui Tomé, ele fala que se ele visse, ele creria, e ele viu. Nós somos assim também, mas eu queria te perguntar o seguinte, mesmo vendo, você tem dificuldade de crer? Às vezes está diante de nós, Deus está agindo, mas mesmo assim duvidamos. Meus irmãos, se nós que somos da igreja, nós que servimos ao Senhor, nós que temos acesso às Escrituras Sagradas, duvidamos, com mais os de fora. Quanto mais aqueles que não têm esperança, vivem em dúvidas, vivem entristecidos. Por isso, o que devemos fazer, ao invés de julgar e apontar o dedo e falar que a pessoa não tem fé, é orar. E fazer com o outro aquilo que Jesus nos ensina, caminharmos, estendermos a mão, continuarmos ajudando, porque nós somos chamados para caminhar com as pessoas e para caminhar a nossa própria caminhada, até percebermos tudo aquilo que Deus fez e faz. A falta de ação de Deus não pode justificar a nossa paralisia. Uma suposta inação de Deus não pode ser motivo para eu falar, já que Deus não está fazendo, eu vou ficar aqui. Você lembra aquela passagem quando Moisés chega diante do mar, o exército de Faraó está atrás dele, e ele fica desesperado e pergunta para Deus, Deus, como é que vai ser agora, o que eu faço? Aí Deus vira para ele e fala uma das frases mais bonitas da Bíblia, que é a seguinte, por que você está me perguntando o que tem que fazer? Levanta o cajado, vai adiante, marcha, segue no caminho. É como se o Senhor falasse para ele, Moisés, eu fiz até aqui, você acha que eu trouxe vocês para vocês serem mortos dessa forma? Se o mar tiver que se abrir, ele se abrirá, e realmente se abriu. Por isso, não duvide, não deixe as circunstâncias paralisarem a sua vida. Não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo, o que importa é que Deus tem poder para mudar tudo e fazer com que a gente caminhe de fé em fé, na certeza que quanto mais tempo passa, mais o milagre do Senhor está próximo de acontecer nas nossas vidas. Amém, queridos? O que a gente aprende nesse texto? Como Jesus age com seus discípulos? Em primeiro lugar, desfazendo a incredulidade. Em segundo lugar, ensinando-nos a caminhar por fé. E em terceiro e último lugar, Jesus, ele exorta os discípulos. Ele faz com que os discípulos creiam no impossível. Eu gosto muito de ver na Bíblia, quando a gente vê essa menção falando que o nosso Deus é o Deus do impossível. Por que a Bíblia se refere a isso com tanta clareza? Porque o possível nós fazemos, o impossível só o Senhor pode fazer. Para mostrar com a assinatura dele que foi ele quem fez. E isso faz com que a nossa fé seja multiplicada. Amém? O que dizem aí os versos 30 e 31? Quero reler com você. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Meus irmãos, qual é o objetivo da escrita do Evangelho de João? É o que é falado aqui nesses 2 versículos. O objetivo principal é registrar os sinais que Jesus fez, os milagres que ele fez, e que esses milagres trarão fé ao nosso coração, porque uma vez que a palavra é lida e o Espírito Santo
ministra aos nossos corações, a nossa fé surge. O Evangelho de João mostra 7 sinais, 7 milagres, 7 intervenções de Cristo distintas. Nenhum dos outros 3 evangelhos vai mostrar isso. A primeira delas está lá no capítulo 2. É o primeiro milagre de Jesus, num casamento, bodas de Caná na Galileia. O casamento, a festa segue e de repente o vinho acaba. E Jesus vai multiplicar o vinho, ou melhor, vai transformar a água em vinho, a ponto daqueles que coordenavam a festa chegarem e dizerem o seguinte para o noivo: olha, esse casamento aqui é diferente, porque geralmente o que se faz? Se deixa o melhor vinho para o princípio, mas aqui foi algo diferente, porque o melhor vinho ficou para o final. O vinho simboliza a alegria. Com Jesus, sempre o momento mais alegre está por vir, creia nisso. O outro milagre está lá no capítulo 4 do Evangelho de João, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ela se espanta porque que Jesus falou com ela. E o diálogo deles vai simplesmente apontar que ela precisa de Deus. E que toda a sede que ela buscava saciar em outras coisas, só Jesus poderia saciar. Só Ele tinha água que poderia fazer com que a vida dela fosse uma vida plena. João, no próprio capítulo 4, ele vai curar o filho do oficial de um rei. Esse é mais um milagre. No capítulo 5, ele vai curar o paralítico que jazia lá em Betesda. João capítulo 8, é o encontro dele com a mulher adúltera, que no fim das contas não é um milagre, mas é onde se ajuntam para apedrejar uma mulher e perguntam a opinião de Jesus, porque trazem a mulher a ser apedrejada aos pés dele, e ele fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Dos mais velhos aos mais jovens, as pessoas depositam as pedras ao chão e vão embora. E Jesus vira para essa mulher e fala: onde estão os seus acusadores? Não sobrou ninguém? Então faz o seguinte: vá e não peques mais. Muda de vida. João 9, cura do cego de nascença. Aquele que para a cultura judaica era um amaldiçoado por Deus, foi curado. E João capítulo 11, a gente tem a ressurreição de Lázaro. Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias. E para que depois desse período alguém voltasse à vida, só o próprio Deus poderia agir. É isso que a cultura judaica defendia. E aí Jesus mostra que Ele é Deus com esse milagre, para colocar no seu coração, no meu, para os judeus daquele tempo, para toda a humanidade, que nada é impossível para Jesus. Se você tem ilimitado o poder de Deus, pare de fazer isso. Se você diz que crê, mas as suas atitudes e seus pensamentos demonstram outra coisa, busque mudança. Esse capítulo 20 é uma síntese de tudo isso. E ele vai mostrar para a gente o seguinte, e ensinar para nós algumas lições através de perguntas. Primeiro, o quanto realmente eu creio. A minha fé, será que é da boca para fora? Será que eu tenho crido para além do que eu vejo? Ou aquilo que eu vejo determina a minha fé? Será que temos crido naquilo que Jesus falou? Ou diante das circunstâncias a palavra de Deus fica de lado e o que eu vejo determina a minha fé? Mais ainda, a palavra de Deus é verdade. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Meus irmãos, tem algo que a Bíblia revela de maneira maravilhosa, que é a seguinte, e que precisa constranger o nosso coração. Jesus fica triste com a nossa incredulidade. Quando Ele vê a nossa falta de fé, o coração dele fica apertado. Pode perceber nos evangelhos a pergunta que mais é feita para os discípulos é a seguinte: por que vocês duvidaram? Por que a fé de vocês é pequena? Por que vocês não agiram? Por que vocês não foram adiante? Meus irmãos, é dito aqui, quem crê tem vida no nome de Jesus. A sua fé precisa ser renovada, tenho certeza disso, e a minha também. E se você está em dúvida quanto a isso, eu quero te lembrar, nada é impossível para Jesus de Nazaré. Amém? A gente vai ter mais um momento de louvor.
Em seguida oraremos para que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Mas enquanto isso, fique em oração e faz para você os questionamentos que esse texto coloca diretamente para nós. O primeiro deles é o seguinte: já que Jesus age com os discípulos de uma maneira clara, Senhor, age na minha vida desfazendo a minha incredulidade. Age também, Senhor, me ensinando a caminhar por fé e não por aquilo que eu vejo. E em terceiro e último lugar, me faz crer no impossível. Porque o possível dá para resolver. Mas o nosso Deus mostra o seu poder quando Ele faz aquilo que é impossível aos olhos humanos. E isso renova a nossa fé. Tudo isso para a honra e para a glória de Deus Pai. Que o Senhor assim nos abençoe. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré é o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor dos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz da tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre e há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível por você, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz da tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre e há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível
amém, queridos, como Jesus age com seus discípulos. Tenha certeza que a forma dele agir não mudou nesse tempo em que passa desde essa história até os dias de hoje. Ele age do mesmo jeito com você, age do mesmo jeito comigo, e eu tenho certeza que você quer experimentar isso, do Deus que desfaz a incredulidade, do Deus que te socorre, que faz com que você tenha fé e faz com que a gente venha a crer de uma vez por todas que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Convido você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, para orarmos, clamando ao Senhor para que essa palavra seja aplicada aos nossos corações. Pai, nós não temos palavras para definir o Teu amor e o Teu cuidado com cada um. Sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou e isso nos dá plena certeza que o Senhor continuará nos ajudando. Faz a gente perceber a Tua ação com os discípulos. E nós, Senhor, somos Teus discípulos. Por isso, trata-nos cada vez mais, modifica o que é para ser modificado, cura o que é para ser curado, através do poder do Teu Espírito Santo. E que isso seja feito, Senhor, em primeiro lugar, através do desfazimento de toda e qualquer incredulidade. Faz a gente entender que tudo que está na Tua palavra é verdade. E que existe na Tua palavra uma relação entre incredulidade e poucos milagres. Porque quando nós cremos menos, a Tua boa mão trabalha menos. Mas quando nós cremos mais e mais, experimentamos o Teu poder que se renova a cada manhã. Faz, Senhor, com que essa fé não fique parada, mas que ela se movimente, que ela nos dê ânimo, que ela nos dê condição de continuarmos debaixo da Tua palavra e debaixo do Teu ensinamento. E que isso, Senhor, nos conduza a caminhar por fé, a viver de fé em fé, não de acordo com aquilo que vemos ou ouvimos, mas diante daquilo que o Senhor já nos prometeu. Leva para longe também, Senhor, toda tentativa de racionalizar a Tua ação, de achar que o Senhor tem que fazer assim ou deixar de fazer de outro jeito, porque o Senhor não respeita aquilo que está no nosso coração. O Senhor faz aquilo que é para ser feito de acordo com a Tua vontade. Por isso, Senhor, nos ensina a fugir da paralisia, porque uma suposta falta de ação da Tua parte não é motivo para a gente parar, porque o Senhor nos ensina a prosseguir, a continuar, na certeza que mais cedo ou mais tarde o Teu milagre acontecerá. Por último, faz, Senhor, com que venhamos a crer cada vez mais no impossível, porque o Senhor é capaz de fazer coisas que nos surpreendem e que são literalmente impossíveis, de acordo com a nossa imaginação e com o nosso coração. Mas faz a gente entender que nada é impossível para Ti. E que essa certeza gere em nós confiança, paz, tranquilidade e descanso. Tudo isso para a honra e para louvor da Tua palavra e do Teu nome. Clamamos aqui, Senhor, mais uma vez, faz com que as nossas casas também sejam alvo dessa promessa e dessas bênçãos. Faz, Senhor, com que haja entendimento nos casamentos, reconciliação entre casais, entendimento entre pais e filhos. Trata, Senhor Jesus, relações que andam distanciadas. Faz com que tudo volte a ser como era antes, através do Teu poder. Clamamos também, Senhor, como igreja reunida. Faz com que haja cura, Senhor. Cura física e cura espiritual. Sopra com Teu Espírito Santo, Senhor, nesse país, para que a Tua igreja se levante em oração, para que o enfermo seja curado. Leva para longe, Senhor, toda a enfermidade, toda a dúvida, todo o medo. Te pedimos, Senhor, faz o maior milagre de todos, converte a nossa família inteira para Ti e não deixa ninguém de fora do Teu amor. Nos usa, Senhor, na Tua obra, na evangelização, para ouvir pessoas, para falar da Tua verdade e que a nossa vida seja um espelho que reflita o Teu cuidado e o Teu carinho. Nós, Senhor, cremos que a Tua vinda está próxima e por isso clamamos, Maranata, vem, Senhor Jesus, enxuga dos nossos olhos toda lágrima e transforma esse mundo num mundo de justiça. Faz assim, Pai. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre tudo que fazemos ou pensamos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Fiquem na paz, uma semana abençoada e a gente vai agora para a nossa escola bíblica. Queridos, voltamos com a nossa escola bíblica. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula, falando, claro, da primeira carta de João. E hoje veremos a questão da encarnação, mas com uma ênfase especial ao seguinte: Jesus como humano e divino. A carta começa assim, e onde está isso? Capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, onde a preocupação principal de João é falar, é mostrar a realidade da encarnação. Jesus, ele é humano, mas ele é divino. Como é que a gente vai ver isso? Vamos ver o que Deus falou para nós através da palavra, mas antes, queria convidar você a orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade, mais uma manhã, mais um tempo contigo. Nos ensina, Senhor, através da tua misericórdia, sobre a realidade da encarnação do teu Filho e como isso é tão importante nas Escrituras, que um servo tão amado do Senhor faz questão de destacar isso numa carta tão preciosa para nós. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para compreendermos a tua palavra. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ler esse trecho da carta então, 1 João, capítulo 1, verso 1 a 4. O que diz? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Antes, vamos fazer uma retrospectiva ao que vimos na semana passada. Vimos que essa primeira carta de João tem como autor, óbvio, o próprio apóstolo João, que é conhecido como o discípulo amado, o discípulo mais próximo de Jesus, o discípulo em que os próprios que estavam à volta ali, os 12, reconheciam que tinha mais intimidade com o nosso mestre. Qual é o local de escrita de Éfeso? Quando João estava em Éfeso, pastoreando essa igreja, ele escreve essa primeira carta. A data entre 90 e 95 depois de Cristo, e a principal característica que a gente pode destacar de maneira introdutória dessa carta é que ela é uma carta geral. Ela é escrita para várias igrejas da região da Ásia, com o objetivo de instruí-los para que eles não desanimassem e para que eles vivessem um cristianismo genuíno baseado nas Escrituras Sagradas. Vamos falar um pouquinho mais aí desse objetivo. Alertar sobre os falsos mestres ou falsos profetas. O que é dito ao longo dessa carta que mostra para a gente que o objetivo da escrita é esse. Primeiro, 1 João capítulo 2, verso 26, o que diz? Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então tem gente nessa igreja, identificado como falso mestre, que procura enganar aqueles que estão na verdade. Já no capítulo 3, verso 7 da primeira carta a João, é dito o seguinte: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, qual é o critério para não ser enganado pelos falsos mestres? Perceber que aquele que é justo vive literalmente em justiça e pertence ao Senhor. Aquele que diz que é justo, mas pratica a injustiça, ele não é da parte de Deus. Por que existe essa preocupação tão grande de João nesse primeiro capítulo em falar sobre a humanidade de Jesus? Porque
provavelmente o maior questionamento que essa carta vem combater é esse. A humanidade de Jesus é questionada. É aqui onde a gente tem o princípio de uma heresia chamada de docetismo, que defende que Jesus ele não é humano, ele parece ser humano, mas na verdade não é. É uma espécie de um holograma, é a aparência humana, mas por dentro de Jesus o que tem é só espírito. Por que isso acontece? Qual é a origem desse pensamento? É o dualismo grego. Aqui a gente vê essa base bem fundamentada, tá, no neoplatonismo, e também é que vai trabalhar isso de maneira excludente. O que eu quero dizer? Eles entendiam que a matéria era má e o espírito era bom. Então, Deus jamais poderia habitar uma matéria má. Por quê? Não pode existir esse tipo de contaminação. Esse dualismo leva, por parte do movimento docetista e também por um protognosticismo que rondava essas igrejas para qual foi escrita essa carta, que negava o quê? A criação, a encarnação e a ressurreição. Ou seja, Jesus não criou todas as coisas porque Deus não cria nada mal, a matéria é má. Jesus não encarnou porque a matéria é má e a divindade jamais teria parte com o corpo que é contaminado, que é ruim. E por último, a ressurreição não aconteceu porque um Deus bom não teria habitado uma vez num corpo, muito menos retornado a um corpo corrompido, mau e caído. Tudo isso é erro, tudo isso é heresia, porque tudo que Deus faz é bom. Pega lá os primeiros capítulos de Gênesis e você vai ver isso com clareza. Quando Deus cria todas as coisas, tudo é bom, tudo é funcional. O erro humano, a queda, é que leva toda a criação a caminhar de maneira errada, a caminhar de maneira pecaminosa. O que é que quer ser provado, vamos colocar dessa maneira, por João nessa primeira carta? Ele quer apresentar para os leitores 3 testes, para que eles saibam se eles estão caminhando de verdade com o Senhor ou não. Quais testes são esses? Lembrando que eles são válidos para nós também, porque a palavra de Deus é atemporal. E o que isso tem de lição para nós? Primeiro teste é o teste de uma vida santa, é o teste moral. Quem é de Deus vive em santidade. Quem é do Senhor quer viver de maneira correta. Então, se eu vivo de maneira correta, se eu tenho uma caminhada que apresenta valores cristãos, é sinal que a minha vida foi atingida pelo Espírito Santo e que eu sou uma nova criatura. O segundo teste é o teste do amor ao irmão, é o teste social. Se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que amar as pessoas. Se eu não consigo amar pessoas, não consigo me relacionar com aqueles que estão à minha volta, com o meu próximo, é sinal que a minha relação com Deus está adoecida. Uma vez que alguém passa nesse teste da moralidade, da vida santa, passa no teste social, no amor ao irmão, tem o terceiro, é o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo, é o teste doutrinário. O que nós cremos, o que você crê está de acordo com a palavra? O que você entende sobre Jesus é bíblico ou é uma invenção? Ao longo da carta, esses testes aparecem diversas vezes. Se você voltar lá para a primeira aula, você vai perceber que eu fiz um esboço da carta e cada hora que aparecia ou o teste moral, social, ou o teste doutrinário, eu indico ali para você, qualquer dúvida você retorna para rever isso. Mas o importante não é você ficar procurando na carta onde isso está, mas compreender isso aqui para facilitar a sua leitura, tá bom? Lembrando sempre, qualquer dúvida que você tenha, escreve aí para que eu possa responder. Vamos adiante. O que veremos hoje? Já adiantei, mas veremos a doutrina da encarnação, que é uma verdade essencial do cristianismo. É uma doutrina fundamental, tá? Por quê? Ela vai combater o docetismo e outras heresias. Jesus não parece humano, ele é humano de verdade. Por que isso? Porque sem encarnação não há ressurreição, muito menos salvação. Se Jesus não encarnou, ele não morreu pelos nossos pecados,
ele não ressuscitou e, mais ainda, não seremos salvos. Por isso, essas três doutrinas são fundamentais. Jesus encarna, Jesus morre e ressuscita, e através da vida de Jesus vem a nossa salvação. Vamos lá, primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, vamos ler. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Pode reparar que existe uma similitude entre o Evangelho de João. Essa questão do verbo, o verbo estar com Deus, isso aparece muito nesses primeiros versículos. Então, o que a gente vê aqui? Que Jesus, ele existe desde o princípio. Não existe um momento em que Jesus foi criado. Jesus é pré-existente. Antes de todas as coisas serem criadas, Jesus já existia, o Pai já existia e o Espírito Santo já existia, ou seja, o ser de Deus já existia porque ele antecede todas as coisas, tá? Quem é criado não é Deus. Por isso Jesus não pode ter sido criado, ele é, na verdade, o Criador de todas as coisas. Lembrando sempre, Jesus é divino, Jesus é eterno. Ele é Deus e ele sempre existiu e sempre existirá. A vida dele não tem começo e nunca terá fim. Ele é o alfa e o ômega, ele vive para sempre. Reforço, e aqui é bom porque sempre essas perguntas são feitas por criança, né? Quem fez você? Quem fez isso? Aí as crianças falam, quem foi que criou Deus? Quem fez Deus? Meus irmãos, Jesus não foi criado por ninguém. Ele é o Filho, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é gerado eternamente, mas não tem um momento onde isso começa, tá? Quero fazer uma diferenciação aqui com você, presta atenção nisso. Encarnação é completamente diferente de criação, são dois conceitos completamente diferentes. Jesus ter encarnado não significa que ele foi criado. Jesus já existia em espírito. E em determinado momento, determinado por Deus, usei até duas expressões aqui para reforçar, ele vai assumir a forma humana. Mas quando ele assume essa forma humana, ele não deixou de ser Deus, nem a essência divina foi mudada, ele continua o mesmo, tá? Criação não é isso. Criação é aquilo que aconteceu lá atrás e que o próprio Jesus é quem faz. Por isso, quando ele encarna, ele não é criado, ok? Que isso fique claro para a gente. Vamos adiante. Quero ler com você dois textos do Evangelho de João que falam sobre essa existência anterior de Jesus, sobre essa eternidade dele. João, capítulo 1, verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Eu acho fantástico esse texto, porque João Batista vai dizer o seguinte, olha, ele já existia antes de mim, eu venho dar testemunho dele, mas ele já existia. Queridos, humanamente falando, João Batista, ele nasce primeiro que Jesus. Então ele não está falando de um nascimento físico. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando Maria visita Isabel, que está grávida de João Batista, a gravidez dela já está avançada, tá? Então, quem nasce primeiro é João. E ele não está falando aqui sobre esse nascimento físico, mas está dizendo o seguinte, que antes do João Batista vir a existir, Jesus já existia porque ele é eterno. João 8,58 diz o quê? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse diálogo aqui é maravilhoso porque Jesus vai falando que Abraão viu os dias dele, se alegrou, e a conversa ali entre os líderes religiosos é a seguinte, você não tem 50 anos e diz que viu Abraão?
Abraão é um dos patriarcas, é muito tempo atrás, não tem como ele ter te visto. E aí ele vai falar, antes que Abraão existisse, eu sou, trazendo à tona a revelação que Deus faz para Moisés lá na sarça. Então o que ele está querendo falar aqui? Quem falou com Abraão, quem se revelou para ele, fui eu. Quem falou com Moisés na sarça ardente, fui eu. Eu sou o Criador, eu que revelo, eu que existo, eu sou Deus. Não é à toa que, depois desse evento aqui, Jesus sofreu perseguição mais aguda ainda, porque os judeus entenderam que Jesus aqui estava dizendo que ele é Deus. Tá bom? João vai falar aquilo que nós temos ouvido, visto, contemplamos e o apalpamos. Ou seja, Jesus estava diante deles. João, ele pôde ouvir Jesus, viu Jesus, contemplou Jesus, encostou em Jesus. Não era uma mentira, não era uma invenção, é um Jesus também de carne e osso. João e os demais apóstolos, eles são testemunhas oculares, eles viram Jesus. Jesus encarnou, ele veio no tempo e no espaço, ele participou da história. Tá? Se você for parar para analisar a Bíblia, você vai ver em especial no Evangelho de Lucas uma preocupação tremenda com a datação. Quem era o governante, quem era o imperador, o local que aconteceu, porque a fé cristã ela é no tempo e na história. E o nosso Deus, ele é um Deus transcendente e um Deus imanente. O que isso significa? Deus é transcendente porque ele está acima da criação. Se a criação acabar, Deus continua. Mas pela sua misericórdia, ele também é imanente, ou seja, ele participa da criação. E a encarnação é a maior demonstração disso. Jesus assume a humanidade, Jesus caminha no meio de nós, ele vive como nós em tudo, com exceção de uma coisa: Jesus nunca pecou, ok? Quero ler o texto de 1 Coríntios 15, do verso 3 até o verso 8, que traz luz a isso que estamos comentando. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para a igreja de Corinto? Ele está defendendo aqui que ele é apóstolo também, que o Deus que chamou os outros, chamou ele também. Ele é um dos apóstolos, ele foi comissionado por Jesus para pregar o Evangelho. Mas é interessante aqui que ele vai datar essa história. Ele vai mostrar o tempo, ele vai mostrar a época que as pessoas interagiam com Jesus. Ele vai falar, olha, segundo as Escrituras, Jesus morreu. Segundo as Escrituras, ele sepultou e ressuscitou ao terceiro dia. E tem mais, ele apareceu para Pedro, depois apareceu para os 12, depois ele apareceu para 500 pessoas. Dessas, muitos já morreram, mas a maioria está viva. Vai lá perguntar. É meio isso que ele quer dizer para a igreja de Corinto. E aí aconteceu que ele apareceu para todos os apóstolos, para Tiago, que é o irmão de Jesus, né? E depois ele apareceu para mim, como um nascido fora de tempo. E a tradução aqui original é a seguinte, né? O termo original é um abortivo. Paulo, ele entende que o ministério dele é algo diferente, porque não foi no tempo em que todos viram, foi um tempo maior, foi bastante tempo depois, mas isso não diminui o ministério dele. Por que eu separei aqui esse texto para vocês? Para mostrar que 500 pessoas, mais de 500 pessoas viram Jesus depois que ele morreu e ressuscitou. Não era uma história, não era uma mentira, não era uma conversa fiada. Jesus caminhou entre nós e várias pessoas viram o poder dele se manifestando aqui nesse mundo. Glórias a Jesus
por todas essas coisas. Diante disso, eu queria te fazer uma pergunta. É possível ter contato físico com Jesus? Tem gente que fala, é possível sim, mas aí ele morreu, ressuscitou, aí o corpo dele não é mais o mesmo, não dá para encostar nele não. Vamos ver. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Lucas 24, 36 a 43. Pergunta respondida. Dá para encostar em Jesus, sim. Ele continua com corpo. Mesmo depois de ressuscitado, mesmo o assunto aos céus, quem está sentado à direita do Pai é Jesus de Nazaré, Deus sobre todas as coisas, divino e humano, com corpo ressurreto, mas com corpo. Então, tenha certeza que no último dia, creio que todos nós tocaremos Jesus para a nossa alegria e para dele também. É interessante a gente ver o desespero aqui dos discípulos, porque Jesus aparece e eles não sabem o que eles fazem. Eles acreditam que estão diante de um fantasma, para a gente trazer a linguagem mais para a gente, né? E aí Jesus fala, olha só, olha para a minha mão, olha para o meu pé, encosta em mim, o espírito não tem carne, não tem osso, eu tenho, veja o que sou eu. E eles ficam tão angustiados que Jesus faz o seguinte, olha, tem alguma coisa para eu comer aí? Porque se ele comesse na frente dos discípulos, acho que a dúvida se dissiparia. E ele vai comer o quê? Um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Jesus teve que comer diante deles para eles acreditarem que estava tudo bem. Tamanha era a surpresa. Por quê? Eles viram Jesus morto. Eles viram Jesus sendo sepultado. Eles viram que 3 dias Jesus permaneceu ali. Então era um choque muito grande para eles. Eles não acreditaram, mas eles tocaram em Jesus. Jesus comeu na presença deles para mostrar que esse mesmo Deus que está aqui com eles é o mesmo Deus que estará conosco no último dia. Não é depois da ceia que Jesus fala, nunca mais eu tomarei do fruto da videira até que eu esteja com vocês no reino do meu Pai? Um fantasma não come e não bebe, mas no reino de Deus vai ser festa que todos nós vamos participar para a honra e para a glória de Jesus. Vamos adiante. Jesus é apresentado como o verbo da vida, como o autor da criação. É a ideia que a gente tem lá em Gênesis capítulo 1. Pensa aqui comigo. O Pai planeja a criação, o Espírito Santo sustenta a ação na criação. A obra criadora é Jesus, ele é o verbo, ele age, ele faz a criação acontecer. O que Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16 falam sobre o papel de Jesus na criação? Vamos ler. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meus irmãos, quem criou todas as coisas? Jesus. Tudo é para ele, é por meio dele. Quando ele cria, tudo é bom. Por isso que João diz que ele é o verbo da vida. O que ele diz em Gênesis? Haja luz. Essa ação é de Jesus, ok? 1 João capítulo 1, verso 2, o que diz para nós? E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Queridos, Jesus é a vida.
Jesus foi visto pelos apóstolos, eles podem testemunhar. Mais ainda, é isso que eles anunciam. O que eles anunciam? Jesus é a vida eterna. E Jesus não era desse mundo. Ele estava onde? Com o Pai. E foi manifestado. Ele apareceu aqui. Ele é divino e se faz humano para a nossa salvação. A vida se manifestou. Qual é a maneira dessa vida se manifestar? Encarnando. Quando Jesus encarna, necessariamente ele assume o que? Um corpo humano. Ele é o nosso representante, ele é o segundo Adão. Onde Adão falhou, Jesus o que? Acertou. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Jesus tem corpo humano, Jesus tem personalidade humana. Jesus não é um robô. Ele não é aquele que a pessoa olhava e falava assim, isso é gente ou é Deus? Isso não acontece com Cristo. Até os 30 anos de idade, ninguém percebia que Jesus era o Filho de Deus. Ele viveu uma vida normal. Por quê? Porque ele tem que viver a humanidade para ser nosso representante. Ele não podia, com 1 ano de idade, estar fazendo milagre, 2 anos de idade fazendo milagre, porque senão ele não seria humano. Ele viveria uma realidade completamente diferente da nossa. A encarnação, ela se faz nesse ato de assumir a humanidade, de viver como um ser humano. E é isso que Jesus faz ao longo da vida dele. Só que existe uma particularidade em Jesus que não existe em nós. Claro, Jesus ele é 100% homem e ele é 100% Deus, mas a conta dele não dá 200%. Tudo que existe na divindade está em Jesus encarnado. Tudo que existe na humanidade está em Jesus encarnado. Ele é plenamente homem, plenamente Deus, mas essas naturezas não se misturam para formar uma terceira. Na encarnação, a natureza humana e a divina são preservadas, estão unidas, mas não se misturam, ok? É isso que a gente vai ver nos 4 primeiros concílios ecumênicos, Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, onde a gente vai ter as bases da doutrina da Trindade. E a partir daí a gente tem uma maneira mais saudável de interpretar as Escrituras, ok? Vamos adiante. João vai dizer que Cristo foi visto e foi testemunhado. A partir do instante que Jesus ele é visto, nós podemos testemunhar sobre o que ele fez na nossa vida e sobre quem ele é. Esse anúncio, claro, ele é feito através da palavra. É o registro bíblico que é anunciado. Não é o Cristo que eu imagino, o que eu ouvi falar, mas é o Cristo que a Bíblia apresenta. E a manifestação de Cristo que se dá no nosso meio é o quê? A vida eterna. Quando Jesus aparece, ele se revela, ele mostra para nós que existe uma vida, e essa vida é eterna. A própria vida eterna é identificada por João com Jesus de Nazaré. Por isso, ele chama de Jesus de autor da vida. Foi Jesus quem concedeu vida a todos nós. Se estamos vivos, é porque o autor da vida tem nos sustentado. Glórias a ele por todas as coisas. Tá? Separei aqui um trecho lá de Atos capítulo 3, versos 14 e 15, que é o segundo discurso de Pedro, onde ele vai dizer que Jesus é o autor da vida. Quero reler com você, ou ler com você. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos condenassem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ele está fazendo um discurso, está anunciando a Cristo e está falando para os judeus o seguinte, olha só, vocês negaram o santo, vocês negaram o justo, vocês pediram para que Barrabás fosse solto, vocês preferiram um homicida ao invés do autor da vida. E é interessante esse jogo que ele faz aqui, direcionado, claro, por Deus, que é o seguinte, quando os seres humanos escolhem a morte, eles estão matando o quê? O autor da vida, tá? Então, o que ele fala? Mesmo vocês agindo assim, Deus ressuscitou ele dentre os mortos e nós vimos, nós somos testemunhas.
Se ele está falando isso para a população, é porque aqueles que estavam ali sabiam da história e alguns viram Jesus também. Sempre que a palavra de Deus é pregada, o autor da vida faz com que aquele que está morto ressuscite. Aquele que foi escolhido venha a ser herdeiro da vida eterna. Só Jesus pode fazer isso. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 3, vamos ler. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Qual é o objetivo dessa carta? Um dos objetivos. Qual é o objetivo do anúncio do Evangelho? Que a igreja viva em comunhão. Koinonia, que é a palavra em grego. A igreja precisa caminhar junto, a igreja precisa seguir adiante, unida como corpo. Cada parte trabalhando junta, cada parte longe de ser autônoma, mas ajudando uma a outra como um corpo humano funcionando em harmonia. Qual é o objetivo do anúncio? Vou repetir para você: gerar comunhão no meio da igreja. A igreja é o lugar da comunhão. Daí, nesse período de pandemia, ser tão complicado a gente manter a comunhão estando nas nossas casas. Por isso, clamemos a Deus para que tudo isso passe, para vivermos a comunhão de verdade, reunidos no templo, porque isso faz toda a diferença para nós. Qual o objetivo do anúncio? Gerar comunhão. Essa comunhão é com quem? Com João, com todos os irmãos, com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai. A igreja é feita para viver unida e não separada. O que a gente sempre tem que lembrar? Há uma necessidade da união da igreja. É interessante que às vezes a gente vê denominação se dividindo por besteira, igrejas brigando, igrejas rachando. Meus irmãos, a igreja é uma. Quando a gente chegar na glória, muito provavelmente a gente não vai ter denominação. Porque todos nós pertencemos a quem? A Deus. Nós somos uma igreja. Quando você vê lá no livro de Apocalipse, o cântico que a gente vai ter nos céus, toda a criação cantando, todos os crentes cantando, a gente vê uma igreja cantando a mesma música, cantando o mesmo hino, uma igreja unida. Olha só, temos vivido em unidade ou temos brigado? Quando nos reunimos em igreja, é para discutir diferença ou é para discutir aquilo que nos une? Quando estamos reunidos como igreja, isso é prazeroso? Falamos a mesma língua? Caminhamos da mesma forma? Meus irmãos, o que está sendo dito aqui? É necessário uma igreja permanecer unida. Essa união é com Jesus, é com o Pai, é com o Filho, é com o Espírito Santo, é uma união entre todos os irmãos. Igreja que não está unida, igreja dividida, ela vai ser uma igreja enfraquecida. Separei um texto aqui para falar sobre isso. É um texto que não fala sobre igreja, mas traz uma dúvida diante da expulsão de um demônio feita por Jesus. E Jesus é acusado de fazer aquilo porque ele faz pelo poder de Beelzebu. E Jesus vai falar sobre essa divisão, não da igreja, mas do reino satânico, uma suposta divisão. E eu quero ler aqui com você para tirarmos lições do porquê a igreja precisa estar sempre unida. Vamos lá. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus,
certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, do verso 22 até o verso 30. Queridos, por que a gente tem que prestar atenção nesse texto? Porque ele fala para nós algo que às vezes a gente esquece. A dúvida aqui é a seguinte: olha, Satanás, ele não pode estar ajudando alguém a expulsar demônio, porque senão o reino dele está dividido. Os demônios trabalham unidos, mas por vezes a igreja vive em desunião. Nós não fomos chamados para cada um caminhar de uma forma, para cada um falar uma língua diferente, para cada um orar de uma forma, para cada um viver e crer no que quer. O requisito principal para sermos igreja de Cristo é vivermos a palavra, termos encontro genuíno com Jesus, crermos naquilo que é a verdade, mas a partir daí termos amor uns pelos outros para vivermos em plena comunhão. Amém? Você crê nisso? Eu creio. A questão toda é: nós estamos dispostos a pagar o preço necessário para viver assim? Porque quando vivemos em comunhão, precisamos abrir mão um pouco daquilo que somos, daquilo que cremos, daquilo que queremos em prol do outro, em prol de uma igreja que permanece unida em Cristo e não nas individualidades de cada um. Porque quando nós estamos juntos como igreja, a nossa individualidade, ela vai ser usada para servir o nosso irmão. Creia nisso. Jesus está do nosso lado, está nos abençoando, está cuidando da nossa vida, está nos guardando e está nos livrando. Queridos, vou encerrar por aqui, eu vou ficar devendo para você o verso 4, porque eu vou usar ele como ponte para a gente ir adiante no resto do nosso estudo. Você que ainda não começou a ler a primeira carta de João, aproveita, está bem no comecinho, faz a leitura do primeiro capítulo, traz suas dúvidas, faz anotação. Você que tiver alguma dificuldade ou assistiu a aula anterior, aproveita para escrever aí mesmo nessa aula para que a gente possa esclarecer toda e qualquer dúvida. Você que gostou do vídeo, dá o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal da Betaninha para você receber as notificações sobre as programações futuras e vamos orar para que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Pai, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que está em casa nos assistindo, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre eles, sobre a família deles, para que eles tenham a compreensão exata da Tua palavra, do Teu poder, da Tua glória. Nos ensina, Senhor, a necessidade da encarnação, a necessidade do Senhor assumir a humanidade, porque tudo que o Senhor faz é bom. E lá no último dia, toda a bondade que foi pervertida nesse mundo será restaurada pelo Teu poder. Basta um sopro da Tua boca para esse mundo ser transformado. Por isso, clamamos, vem, Senhor Jesus, volta logo. Faz com que o nosso coração seja repleto de alegria no dia em que Te encontrarmos, Te abraçarmos, Te tocarmos, porque o Senhor tem corpo, o Senhor é humano, mas é divino, e nos amou e nos salvou para que vivamos em novidade de vida. Nos ajuda a viver assim, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma semana abençoada para cada um e semana que vem estaremos de volta, se assim o Senhor permitir. Amém.